Então, de ouvir de Deus. É ouvir de Deus aí o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Mesmo sendo uma Assembleia Extraordinária que vamos tratar de assuntos sobre reforma do Estatuto, mas antes disso, nós queremos ouvir de Deus, pastor, o que Deus tem para falar conosco. Pastor Israel Dourado Guerra Filho, venha para cá. O púlpito dessa igreja é confiado ao Senhor nesse dia, nessa manhã, para que o Senhor possa trazer a mensagem de Deus aos nossos corações. Pastor Israel Dourado Guerra Filho, ele é relator da comissão jurídica da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, também está como relator da comissão de reforma do Estatuto. Ele é pastor da Igreja Evangélica Batista do Pina e ele é meu amigo. Nunca deixou de ser diácono. É diácono e autor do hino dos diáconos batistas do Brasil. Esse aqui é a pessoa que compôs o hino, que escreveu o hino que nós cantamos no Brasil. Pastor Israel, Deus te use. Amém. Caro irmão, colega diácono Jorge Souza, caros irmãos e colegas, também diáconos e diaconisas de todo o Brasil, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade em que, no início deste nosso encontro, podemos refletir por alguns minutos com relação à palavra do Senhor. E certamente, meus irmãos, poderíamos discorrer sobre o tema e o assunto específico. Entretanto, gostaríamos de expressar a nossa disposição diante da palavra do Senhor, diante da vontade do Senhor. E quando vemos irmãos e irmãs, diáconos e diaconisas de todo o Brasil, esses servos do Senhor que, juntamente aos pastores, sustentam, lastreiam o trabalho das igrejas nas mais diversas comunidades do país, quando revemos colegas que têm chorado juntamente com os seus pastores nos momentos de lutas que enfrentamos nas igrejas, mas também que tem desempenhado um papel tão importante para o desenvolvimento da obra em cada igreja, nós certamente louvamos a Deus pela vida dos diáconos e diaconisas. Deus seja louvado pela vida dos irmãos e das irmãs. Eu quero, por alguns breves momentos, refletir com os irmãos sobre o texto que me foi entregue lá no livro de Êxodo, no capítulo 3. Livro de Êxodo, capítulo 3. A partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 14. Os irmãos que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. E assim nos diz o texto: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima?
Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo de Israel do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou, disse mais. Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Esse texto, meus irmãos, ele nos abre muitas possibilidades de refletirmos. E certamente uma delas é exatamente a força, o impacto que tem o encontro do homem, o nosso encontro com a glória de Deus. Moisés estava com a sua vida organizada. Ele já havia passado 40 anos da sua vida no luxo do palácio de Faraó. Depois, por causa de um homicídio que ele praticou em defesa do seu povo, dos seus irmãos, ele foi obrigado a mudar radicalmente a sua vida e foi para o deserto, para a terra de Midian, onde estava o seu sogro, onde se constituiu sua família. E ali Moisés já estava com a sua vida organizada. Era genro do sacerdote, era responsável naturalmente pela administração da propriedade, do rebanho, das coisas da casa do seu sogro, estava com sua família, com seus filhos. Moisés tinha tudo planejado. Era e seria um pequeno ou médio proprietário junto com seu sogro de rebanhos, de bens, e seguiria a sua vida. Mas aí vem o plano de Deus, que muitas vezes não é o nosso plano. E aos 80 anos, Moisés tem um encontro com a glória de Deus. E meus irmãos, certamente esse texto nos ensina, entre outras coisas, que seja qual for a fase da nossa vida, e aqui eu vejo irmãos jovens, irmãos adultos, irmãos já na terceira idade,
seja qual for a fase da nossa vida, nós temos que estar prontos para seguir o plano de Deus. O plano de Deus. Seja qual for a circunstância em que nós estamos, a nossa mente deve estar sempre pronta, aberta, para ouvir a voz do Senhor dizendo: fique aí, não se aproxime, daqui a pouco venha, como no texto nós vemos. Primeiro Deus diz a Moisés: não se aproxime. Daqui a pouco ele diz: venha, e eu vou enviar você para o Egito. Então, meus irmãos, quantos anos de vida cristã? 30 anos, 40 anos, 20 anos, 50 anos? Não sei. Mas os planos de Deus para as nossas vidas, às vezes, mudam a nossa vida completamente. E nós precisamos estar abertos para ouvir a voz do Senhor. Uma segunda lição que nós devemos relembrar desse texto que nós temos, meus irmãos, é que muitas vezes nós nos surpreendemos por não conhecermos o nosso Deus. Moisés, os irmãos se lembram, Moisés foi criado, creio, até os seus 3 anos, mais ou menos, ele foi criado pela sua própria mãe. Só que a mãe dele era para a filha de Faraó mais uma das escravas do Egito. Porque o plano de Deus para livrar Moisés de morrer logo que nascesse, envolveu toda aquela questão do resgate de Moisés no Nilo, no rio Nilo. E a filha de Faraó resgata Moisés, se engraça do menino, gosta do menino e diz: eu quero uma escrava para cuidar dele. E aí Deus providencia que a própria mãe de Moisés fosse, entre aspas, a escrava que iria cuidar daquele menino que era, daquele instante em diante, o filho da filha de Faraó. Então, certamente, irmãos, há um aspecto que muitas vezes nós não pensamos, mas é necessário a gente colocar nesse contexto. Moisés, durante a sua fase inicial de formação da sua personalidade, ele teve contato com a sua mãe, que deveria conhecia a história de José, o primeiro que chegou no Egito, que chegou por cima, chegou por baixo, mas Deus o levou até o topo da sociedade. E a mãe de Moisés certamente conhecia essa história. E a mãe de Moisés deve ter falado sobre Deus para ele, sobre o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José, porque José era um dos filhos de Jacó. E certamente a mãe deve ter contado essa história para José. Mas vejam, meus irmãos, que como José, quando foi criado pela escrava, quando foi organizado, ele foi para o palácio. O que foi que aconteceu com Moisés, meus irmãos? Moisés, quando chegou no palácio, aquele luxo, os irmãos que assistem aos documentários de arqueologia veem o tamanho que eram os palácios do Egito. Prédios muito maiores do que os maiores templos que nós conheçamos hoje da Igreja Universal. Para falar no exagero que nós temos, né? Os palácios, os templos dos egípcios eram monumentais. E Moisés se criou ali, meus irmãos, ouvindo o nome de que Deus? Amon.
Aí vem o Tutancâmon. Os faraós eram considerados deuses ou filhos de deuses. Tutancâmon. Então, o templo de Amon, feito por Tutancâmon. Então, o nome dos deuses que Moisés ouviu durante a sua adolescência e juventude não foi o nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Foram os deuses do Egito, os deuses do povo do Egito. Então, meus irmãos, vejam que num momento do diálogo de Moisés com Deus, ele apresenta de maneira muito sutil a sua ignorância em relação àquele Deus que ele estava conhecendo naquela sarça ardente. Ele diz: bem, veja, me diga uma coisa, eu vou para o Egito. Quando eu chegar no Egito, eu vou me apresentar aos meus irmãos israelitas. Eu vou dizer, olha, o Deus de seus pais me enviou. E Moisés dizendo a Deus, né? O Deus de seus pais me enviou. Aí, me diga, se eles perguntarem o seu nome, como é que eu vou dizer? Veja, Moisés não sabia o nome do Deus que estava falando com ele. Não sei se os irmãos prestaram atenção nisso, mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo diante de um tempo em que nossos filhos, nossos netos, nossos parentes estão sendo criados nas escolas hoje, ouvindo o nome de outros deuses. O nosso tempo é um tempo de outros deuses. E o próprio Moisés perguntou: como é seu nome? Então, meus irmãos, é preciso nós, ao lermos a palavra de Deus, olharmos para a experiência de servos do Deus Altíssimo, como foi Moisés, para conhecermos que temos que vigiar, para que possamos de fato ter uma relação com o nosso Senhor de intimidade, de conhecimento. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E durante a Bíblia, olhando a Bíblia, a gente vai ver Jó dizendo: antes eu te conhecia de ouvir falar. Jó, que orava todos os dias, toda hora, que tinha uma vida religiosa, que servia ao Senhor, que era integrado ao Senhor. No final da sua experiência, Jó diz: eu te conheci apenas de ouvir falar. Então, meus irmãos, precisamos buscar uma experiência com Deus que vá além das palavras, além daquilo que ouvimos, além daquilo que assistimos muitas vezes na igreja, nas pregações, para uma experiência de vida com o Senhor. Para que possamos cada dia, meus irmãos, conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. E Moisés então recebe a resposta do Senhor: eu sou o que sou. No hebraico, nós temos eu sou Javé. Javé no hebraico significa, irmãos, exatamente o Deus que ao mesmo tempo é passado, presente e futuro. Javé em hebraico significa exatamente isso. Então, se o texto estivesse aqui em hebraico, teríamos eu sou Javé, Yavé.
Então Deus se apresenta a Moisés e diz: eu sou aquele que Abraão, Isaque, Jacó, José conheceram de perto. E você agora, na última fase da sua vida, nos 40 anos da sua vida, na terceira fase da sua vida, você vai me conhecer pessoalmente. Então, meus irmãos, essa é a terceira coisa e a última reflexão desta manhã. O nosso Deus é o Deus para o qual não existe o tempo. O nosso Deus é o Deus que conhece o último dia da minha vida. Porque para Ele, o dia em que eu vou morrer é hoje. Porque para Ele não existe o futuro. Para Deus não existe passado nem futuro, tudo é. Então Deus conhece o dia que eu vou morrer, como o dia que cada um de nós aqui vai morrer. Por isso Ele pode dizer: eu tenho um plano para a sua vida. Por isso Ele pode dizer: faça isso. Por isso Ele vai nos dizer, meus irmãos, a cada um irmão, irmã que está aqui nesta manhã: ouça a minha voz, tire as sandálias dos seus pés. E, meus irmãos, nós precisamos aprofundar essa reflexão para entender, meus irmãos, que se nós estivermos em contato direto com a glória de Deus, meus irmãos, nós não podemos usar sandálias. Porque aonde estivermos, a glória do Senhor estará conosco, é terra santa. E não podemos usar as sandálias. E o que são as sandálias? Qual é a sua sandália que você precisa tirar? Qual a sandália que você precisa tirar por saber que se encontra na presença de Deus? Para poder tocar com seus pés a terra santa da presença de Deus? Para poder sentir a energia que vem da terra santa, sagrada, da glória de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, as nossas sandálias estão impedindo de nós pisarmos a terra santa, de nós sentirmos a glória de Deus. E concluindo, meus irmãos, esse texto fala da glória de Deus que estava em manifestações isoladas. Uma planta de onde o fogo está queimando, porém ela não se queima. A glória de Deus ao longo da história da Bíblia, nós encontramos a glória de Deus em manifestações, em anjos, em profetas, em textos, as tábuas da lei, a Torá. Mas quando nós abrimos o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, o autor resume: nos últimos tempos, Deus falou conosco através de profetas, de homens, etc. Mas agora, Deus nos falou através do seu próprio Filho. Então, meus irmãos, a glória de Deus para nós está manifesta na pessoa de Cristo. E quando nós temos a Cristo, nós temos de volta a glória de Deus. Porque destituídos estávamos da glória de Deus por causa dos nossos pecados.
Mas por causa de Jesus Cristo, por causa da cruz de Cristo, por causa do sangue de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa da ressurreição de Cristo, e através da fé, nós podemos receber a glória de Deus em nós. E agora, meus irmãos, a glória de Deus não está numa sarça. A glória de Deus precisa se manifestar na minha vida e na sua vida. Que esta manhã possamos refletir sobre o Deus que é soberano sobre as nossas vidas e para o qual devemos estar sempre prontos a dizer: eis-me aqui. Não importa a mudança que vai haver na minha vida, eis-me aqui. Que nesta manhã possamos, meus irmãos, aprofundar a nossa intimidade com Deus para que possamos conhecê-lo a cada dia, o que pudermos conhecer dele, através da nossa vida devocional, através da oração sem cessar, através da palavra que nós incorporamos ao nosso ser. E por último, que possamos, irmãos, entender que a glória do Senhor há de ser em nós revelada ao Egito, para o qual nós estamos sendo enviados. Onde a escravidão é muito pior, porque é a escravidão do pecado. E onde as pessoas estão clamando, estão sofrendo, 50% da população hoje tem transtornos mentais por conta das consequências dessa escravidão. Eu termino com a ilustração real. Esse terno aqui, irmãos, que eu estou usando, eu comprei em um brechó. Tem uma fundação Terra aqui em Pernambuco que faz um brechó todo ano. E esse terno aqui eu comprei por R$50 no brechó. Bonito? Bonito. Mas uma coisa me chamou a atenção, irmão Jorge. Quando levei o terno para casa e me preparava para levar para lavar, e fui olhar os bolsos, estavam em cada bolso desse terno, irmãos, tinha um comprimido de Rivotril. Já pensou? Eu fiquei muito surpreso. Mas aí eu fiquei pensando, certamente isso aqui era uma pessoa que estava tomando esse medicamento e precisava andar com ele nos bolsos do seu paletó. O mundo hoje está assim, meus irmãos. Enquanto nós estamos aqui, quantas pessoas estão agora entregues à cocaína, à maconha, o haxixe? Socorri um dia desses um jovem com 30 anos, na Avenida Beira Rio aqui, 2 horas da manhã, dirigindo o carro na contramão. A polícia, graças a Deus, a polícia o prendeu. Porque ele estava dirigindo o carro sem saber para onde estava indo, sob o efeito do haxixe. Filho de um amigo nosso. Rico. Riquíssimo. Você vai para a favela, onde eu sou pastor, e no quintal da igreja, o pessoal guarda drogas na parte de trás.
nas escolas, os nossos filhos, escolas públicas ou escolas privadas caras, aprendem nas festas a usar êxtase, maconha, crack. A escravidão do Egito hoje é muito pior. E nós somos chamados pelo Senhor. E qual é nosso consolo, irmãos? É que nós, diante de um mundo tão difícil para você evangelizar, nós dizemos: quem sou eu, Senhor, para falar aos filhos de Israel? E Deus responde o quê? Eu estarei contigo. Que possamos então, irmãos, diante da glória de Deus, que nós temos em nós através de Jesus Cristo, que possamos resplandecer esta glória para o mundo do Egito que nos espera, para conhecer a libertação que só Jesus Cristo pode dar. Que Ele possa nos abençoar, que o Senhor nos ajude, para que possamos tirar as nossas sandálias e incorporarmos, deixar-nos impregnar pela glória do Senhor, para que o mundo veja a sua glória em nós. Que Ele nos abençoe. Então, amém. Pastor Israel Dourado, por gentileza, segure mais um pouquinho aí. Isso, muito bem. Queridos irmãos, nós, como diretoria da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, estamos agradecidos a Deus pela escolha. Nós percebemos que Deus com certeza nos orientou na escolha. E começamos aí ouvindo o pastor Israel, e eu posso dizer por mim, Deus já falou tremendamente ao meu coração, né? Com certeza eu já estou ganhando e muito hoje. Pastor Israel, eu vou pedir para o diácono Domene, nosso primeiro vice-presidente, está lhe entregando então uma lembrança, um agradecimento. Aqui, mas eu não sei como é que é. Tá ligado? Graça e paz, irmãos. E antes de passar para a mão do pastor Israel, uma pequena lembrança, um reconhecimento pelo seu ministério, e em particular estar ao lado do compositor do nosso hino. Então, nós temos essa caixinha aqui, que tem uma placa com os seguintes dizeres: Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, agradecimento. Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, em sua 23ª Assembleia Anual, tem a honra de agradecer ao pastor Israel Dourado Guerra, filho, por ser o mensageiro na Assembleia Extraordinária da ADBB. Recife, Pernambuco, 17 de janeiro de 2023, Diácono Jorge Carlos Alves de Souza, presidente da ADB. Eu posso pôr a mão do pastor esta placa, como gratidão pelo seu trabalho, porque nós temos um débito com o Senhor, viu? Que Deus continue te abençoando e novos hinos possam vir pela frente aí. Tá bom? Obrigado, pastor. Pedir para o pastor Israel ficar só mais um pouquinho aí. Diácono Domênio, venha para cá, querido. Nós temos na nossa Assembleia, aqui conosco, a grata satisfação
de ter pessoas que presidiram a ADBB antes de mim. Dentre eles nós temos o diácono José Otávio, temos também a diaconisa Damares, que está ali, olha lá, está vendo? Damares e Otávio foram presidentes anteriores. Antes de mim também tiveram outros presidentes. Damares pernambucana, né? O Lincoln também foi presidente, né? Mas hoje nessa assembleia aqui nós temos com esses 2 ex-presidentes. E eu quero pedir a gentileza do diácono Otávio para vir aqui à frente entregar uma homenagem ao pastor Israel. Ele vai até se assustar, ele disse, mas por que tanta coisa, né? Enquanto o Otávio está vindo para cá, eu quero dizer para os irmãos, se tem alguma coisa em mim em particular, é que eu gosto muito de honrar as pessoas. E enquanto a gente pode fazer isso sem vida, é melhor ainda. É melhor ainda. O pastor Israel Dourado Guerra Filho é essa aqui. E o senhor vai ler lá, tá certo? Ele é o autor, o compositor do hino dos diáconos batistas do Brasil. Estamos em Pernambuco e Deus então fez com que nós nos encontremos e a ADBB está homenageando de forma nacional agora esse homem que foi usado por Deus, inspirado por Deus, para nos presentear com esse hino. Diácono Otávio. Bom dia, queridos. A quem honra, honra, né, pastor? Agradecimento. A Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, a ADBB, tem o prazer, com gratidão a Deus, pela sua misericórdia e sua graça, conceder a placa de agradecimento ao pastor Israel Dourado Guerra Filho, nominado servo e amigo de Jesus Cristo, pela autoria do hino dos diáconos batistas do Brasil. Recife, 17 de janeiro de 2023, assina o nosso presidente, irmão diácono Jorge Carlos Alves de Souza, presidente da nossa associação. Que Deus o abençoe, pastor. Obrigado, irmãos. Eu quero dizer aos irmãos que quando eu compus esse hino, eu era diácono. Então, continuo diácono. Então, colegas, por isso que eu disse no começo da minha palavra, colegas, diáconos e diaconisas. Deus nos abençoe. Eu agradeço aos irmãos essa oportunidade e, principalmente, toda honra e toda glória seja para o nosso Deus. Mais uma vez, nossa gratidão, pastor Israel. Entendendo que ainda temos muito para fazer hoje, viu? A demanda ainda é grande, começou agora. Queridos, dando alguns avisos, os irmãos não precisarão se ausentar da igreja para almoçar. A igreja está preparando o almoço, tá certo? E aí está fornecendo com um preço bem acessível, aí um almoço de qualidade. Temos almoço com direito a suco, se eu não estou equivocado, se eu tiver já errei, né? Almoço com direito a suco no valor de R$17. Então os irmãos vão procurar aí fora e vão fazer aí seu almoço, aí todos em comunhão, assim como o hino que foi cantado, ok? Também tem lanche à disposição. Hoje e amanhã estaremos funcionando com almoço, lanche e jantar também. Hoje não, porque nós vamos encerrar até 16 horas. Mas amanhã teremos, sim, o jantar disponível para os irmãos. Outro aviso é que temos algumas pessoas que estão conosco, que estão disponibilizando seu material. No caso, o diácono Jonatas, ele é o escritor, aí o autor da cartilha legal, tá? E os irmãos, ele vai vir aqui falar. Vem cá, Jonatas, por gentileza. Já faz uso da palavra aqui. Já fala do teu material e já vai apresentar quem está com esse material. Antes que ele diga, eu quero dizer para vocês, eu sou bacharelando em teologia no 8º período, e uma das cadeiras que eu paguei de administração eclesiástica foi com o material de Jonatas. No meu seminário, na minha faculdade, eu usei o livro dele lá como base de estudo para a minha cadeira. E não serve só para quem está cursando teologia, não. Não é só para pastor, não. Serve para todo mundo. Jonatas, querido.
Bom dia, irmãos. Alguém quer comprar? Muito obrigado, viu? Irmãos, o nosso querido presidente, irmão Jorge, ele é exagerado, tá? Tudo isso que ele fala de mim, na verdade, volta para ele. Uma pessoa com um coração grandioso, né? Otimista até alma, né? E estar aqui nessa toada é uma grande alegria. Devo dizer para os irmãos que esse livreto que eu chamo de Cartilha da Igreja Legal, ele tem, de fato, me dado muitas alegrias. Razão de alegria mesmo, porque esse livro tem me feito viajar pelo Brasil todo. Estive aqui no Ministério da Assembleia de Deus, do Ministério Seara, aqui em Guararapes, Jaboatão dos Guararapes, aqui perto. Enquanto eu estava ali de 11 a 15 de novembro, eu recebi convite para vir a outra convenção aqui. Chegando lá no Rio, passados alguns dias, recebi um convite para ir a outra convenção. Então, acho que eu vou virar recifense. Eu vou ter que mudar para cá.